por dentro do currículo. Linguagens, língua estrangeira, inglês. Aqui quem fala é a professora Meire. Sou professora de português e inglês da rede pública estadual. Atuo como professora especialista em currículo na URI Caieiras. E hoje vou falar com vocês sobre o pensamento crítico e criticidade. Por que estamos aqui? Para que juntos possamos refletir, estudar, revisitar conceitos, ampliar entendimentos, ressignificar papéis de atuação, trocar experiências e vivências. A partir da formação que eu recebi na SEDUC, na Refap, estou aqui para replicar junto aos professores de inglês da Unidade Regional de Ensino de Caieiras. Criticidade. A criticidade e as aulas de inglês. Pensamento crítico e criticidade. Critical. Criticidade é o desenvolvimento das habilidades, de algumas, né? Tem mais, mas eu vou citar algumas. A percepção social, construção de sentidos, o reconhecimento de outras formas de construção de conhecimento, promoção de agência e de cidadania ativa. Então, nós vamos pensar na criticidade nas aulas de inglês. A criticidade nas aulas de inglês. Criticidade na sala de aula. Para quê? O que acontece quando não temos criticidade na aula de inglês? Então, nós temos aqui alguns tópicos importantes sobre essa habilidade. Treinamento mecânico de estruturas, gramática, repetição e tradução, educação linguística se perde, não há pontes para transformações sociais da vida real por meio da língua. Criticidade na sala de aula para quê? Então, falar de criticidade é sobre ensinar a língua além da gramática, analisando o poder da linguagem, formar cidadãos conscientes e engajados, fomentar a reflexão e a ação social através do idioma. Então, pensarmos em lecionar inglês para libertar e empoderar. Então, está muito além de eu ensinar gramática, de eu ensinar um vocabulário, repetir um vocabulário ou simplesmente decorar. A criticidade, ela vai trabalhar, ela vai fomentar a visão, leitura de mundo. Nossas referências bibliográficas, né, citada nessa apresentação, Montemore é uma delas, tem mais algumas durante, eu vou apresentando para vocês. Com o tema dessa formação, nós precisamos pensar e colocar para vocês sobre as nossas avaliações externas. Eu coloquei aqui um demonstrativo da avaliação externa SAEB, ela já ocorreu, mas eu coloco aí, apresento a criticidade no componente de inglês. Aí nós temos os três componentes da área de linguagens, porque a formação ela é de linguagens, mas vamos focar na língua inglesa. Como o SAEB já ocorreu, né, nós já trabalhamos para ele, preparamos os nossos alunos, eu vou passar e vou parar no SAESP, que é a prova que
ainda vai acontecer, inicia na próxima semana, né? Dia 17/11, aqui na nossa URI. E nós temos aí o demonstrativo, habilidade SARESP, criatividade e criticidade. Eu vou falar sobre a criticidade porque na formação nós tivemos pensamento criativo e pensamento crítico, criticidade. Então, eu escolhi um deles para falar, bom? Então, a habilidade do SARESP, a criticidade. Se eu fazer aí criticidade versus aula de inglês e habilidades, o que nós podemos ver? Então, eu tenho aí alguns exemplos, né, que vocês poderão ver, assistir com mais calma. Então, eu vou fazer um comentário sobre um deles. Então, por exemplo, sobre distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos, né? É um conteúdo aí que abrange aí os nossos alunos, acredito que das séries finais, nono, segundas séries do ensino médio, terceiras séries. Então, distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos. A criticidade, onde ela entraria aí? Então, ela vai além dele distinguir simplesmente apontando, né? Olha, esse é um fato, essa é uma opinião. Então, ele vai avaliar a veracidade das informações, criticar a parcialidade, a fundamentação das opiniões. Ele vai avaliar a coerência e consistência entre diferentes representações. A partir dessa apresentação sobre o pensamento crítico e criticidade, eu tenho aqui a proposta de uma oficina. Essa oficina, ela foi feita conosco, PECs, lá na IFAP, e eu deixo aqui como sugestão para ser feita, executada entre os nossos pares, né? Então, nas unidades escolares, né? Entre vocês professores, vocês coordenadores com os professores. Então, uma oficina com o tema pensamento crítico e criticidade. A proposta da oficina é um mão na massa, né? Um hands-on sobre a criticidade, sobre a habilidade de criticidade. Aí nós temos como inicialmente, né, um check-in aí para eu iniciar minha mão na massa. Alguns itens expostos, né, na sala, no ambiente, né? Água, sal, farinha. O objetivo dessa oficina qual é? É a gente se sentir mais à vontade para lidar com essa habilidade, com esse tema, né? Desenvolver a habilidade de leitura crítica modal, multimodal, estimular a reflexão crítica sobre o uso de diferentes linguagens, planejar e aplicar atividades de leitura crítica multimodal. Então, vamos falar aí da habilidade de criticidade, a leitura crítica multimodal, tá? É bem bacana esse hands-on. Então, a partir dos ingredientes disponibilizados, água, sal, farinha, o pessoal se organiza em grupo, tá? A atividade é realizada em grupo. Utilizamos esse texto, né? É um texto que ele está escrito numa língua estrangeira, né? Ele é entregue aos grupos. Então, o grupo, a partir das comandas dadas, né, por quem estiver à frente da oficina, o grupo vai receber o texto e terá paralelamente os elementos: água, sal, farinha. Bom, com os ingredientes e com o texto, né, a partir da observação desses, o pessoal vai fazer uma leitura ali do que ele tem em mãos, né, texto, ingredientes, e vai tentar fazer uma leitura desse texto. Após
a execução do hands-on, nós vamos conseguir, né, responder algumas perguntas sobre a experiência, como foi o processo de leitura desse texto. Ele está escrito em alemão. Então, como foi, né? Como descobrimos o que era para fazer, né? Houve a dica já na comanda? Eu posso dar a dica já na comanda ou eu vou entregar texto, ingredientes e vou esperar os meus pares fazerem a leitura de todo esse material que ele tem, né? O que é para fazer? Bora limpar tudo, já que teve farinha, água, sal. Sobre a inferência, o pensamento crítico e a criticidade. Bom, na oficina, né, o texto que foi disponibilizado, uma receita que está escrita em alemão, né? Então, como que eu cheguei à conclusão que é uma receita, né? Usamos de inferência. Inicialmente, para fazer a leitura dele, eu usei de inferência, né? Então, inferência, pensamento crítico, criticidade, né? Então, o que é inferência? A inferência, ela está bastante presente aí em todos os nosso trabalho como professores, né? Vamos falar um pouquinho dela, inferência, criticidade, pensamento crítico. Então, a inferência, no primeiro momento, nós falamos, inferir é deduzir. Deduzir, tirar conclusões, né? Então, o texto está em alemão, mas o que ele tem lá, que me fez fazer conseguir realizar a leitura de que era uma receita. Eu tenho palavras-chave, tenho pistas, eu tenho a estrutura do gênero textual, né? Que vem provavelmente lá ingredientes, modo de fazer, são marcas, né? Características do gênero textual, receita. Então, inicialmente usamos de inferência. E a criticidade, né? Bom, eu analisei de forma consciente, né? Refletimos ali, também em grupo, então você vai pensar ali em grupos ou de inferência, criticidade, questionamento, tomada de decisão. Então, eu tenho os ingredientes, né? Eu vou juntar a farinha com a água, né? Para aí eu ter um resultado, colocar aquela receita, executar a receita, né? O que está previsto ali no texto. A receita, pessoal, esse mão na massa, esse hands-on, é o nosso, seria o ponto de partida aí, né? É uma oficina para a gente colocar em prática as habilidades, a criticidade, né? A inferência. Inferência, né? Um processo inconsciente, consciente de tirar conclusões e preencher lacunas. Pensamento crítico, a resolução do problema, né? Resolução de problemas, habilidade para interpretar, analisar. E a criticidade, capacidade consciente, fundamentada de analisar, questionar de forma ética. A inferência, então, conceituando aqui com a citação do Paul e Elder, 2006, né? Nossa referência bibliográfica. A inferência é a base que nos permite ir além do óbvio. O pensamento crítico nos ajuda a questionar e avaliar o que vemos. E é a partir disso que conseguimos exercer a criticidade. Então, nós temos aí os três elementos citados aí a partir da nossa oficina. A inferência, que me permite ir além do óbvio, além do que eu estou vendo, né? Não está escrito, pois estava em alemão, né? Mas está implícito. Eu vou investigar, né? Eu vou questionar, aí eu vou usar de pensamento crítico. E a partir disso, a gente exerce a criticidade, que aí a gente vai refletir sobre aquilo que lemos. Um passo de cada vez é mais uma oficina, tá? Mas aqui, antes de nós irmos para eu comentar um passo de cada vez, eu comento sobre o material recebido, tanto neste da receita quanto o próximo, que nós vamos ter o material digital, 3 aulas diferentes, né?
Então, a gente vai pensar aí na multimodalidade. Então, a gente tem aqui uma citação agora de Fischer, tá? Fischer, Santos, 2020, inferência multimodal. Então, quando eu penso no multimodal, elementos linguísticos ou extralinguísticos que funcionam como hipóteses ou estratégias. Então, eu tenho imagens, gêneros textuais diferentes, sinônimos, cognatos, tá? Então, pensando nos diferentes gêneros textuais, linguagens, tipos de aula, nós temos uma pergunta sobre a criticidade. A criticidade muda quando se muda a linguagem analisada? Bom, a criticidade, o pensamento crítico, a gente vai responder isso com o pensamento crítico, ele mobiliza, ele envolve os verbos, que está aí esquematizado para vocês. Os verbos, né? Então, interpretar, analisar, questionar, refletir, raciocinar, tá? Então, ele envolve todas essas ações, né? Ele amplia, ele envolve aí a leitura de mundo, né? A criticidade muda quando se muda a linguagem analisada, ela modifica a forma como lemos o mundo. Então, eu comentei sobre a leitura de mundo. Então, tá aí, a maneira como nos relacionamos com ele, com as formas de linguagem. Então, transforma a compreensão crítica em contextos diversos, expande todas as áreas do conhecimento. Então, como eu falei lá no início, a criticidade, ela vai mobilizar, né? Ela vai fomentar a questão de a mensagem recebida, ela não será somente recebida e lida ali no primeiro momento, né? Então, é eu ler além da mensagem, né? A, a leitura de mundo. Então, eu vou além da gramática no ensino da língua inglesa, além da repetição do vocabulário. A criticidade muda quando se muda a linguagem analisada, estimula a autonomia intelectual e ética, contribui para a formação de sujeitos críticos multimodais. A oficina que temos aqui também proposta é a um passo de cada vez. Nessa oficina nós temos, pensando na área de linguagens, eu tenho aí um material digital, né, uma aula do material digital de educação física, da aula de arte e da aula de inglês. Um passo de cada vez, tá? Eu tenho outras oficinas, assim como tenho com relação à interdisciplinaridade, né? Eu tenho algumas atividades. Não coloquei essas atividades aqui nesse vídeo, porque senão ficaria algo assim muito extenso, né? E a proposta não é só ficar lendo ou fazer algo extenso. A proposta é apresentar, fazer replicar o que foi passado pela IFAP sobre pensamento crítico, criticidade versus aulas de inglês. Então, eu estou apresentando isso e comentando um pouco, né, mediando um pouco essa apresentação. Para finalizar, eu coloquei aqui os resultados da língua inglesa, né, no SARESP de 2024, né? Então, a língua inglesa, ela está presente no SARESP, né? Ela está constante, ela consta lá do SARESP. E os resultados em 2024, eles apresentaram índices bons, né? Houve uma elevação, melhores resultados em relação a 2023, tá? Então, eu demonstrei eles aqui para vocês, tá bom? Nós podemos ver ali, por exemplo, no 9º ano do ensino fundamental, a língua inglesa com um índice de 4,7 de acertos, né?
nós olhando ali, entre os demais componentes, é o índice mais alto, né? Eu estou vendo ali o 9º ano. Então, eu quis apresentar isso. Nós tivemos uma formação, uma OT, na verdade, uma orientação técnica no início de setembro, e ela contemplou material digital e SARESP, né? E lá eu coloquei, lá aparece a história do SARESP, quando começou, e a língua inglesa, nesse decorrer, como vem vindo, né? Isso eu coloquei no grupo de WhatsApp, onde eu tenho os professores de inglês, né? Coloquei lá a apresentação da maneira como foi passado para mim na orientação técnica, eu repassei. E eu tirei de lá esse dado, essa informação, tá bom? Para nós vermos aí os resultados da língua inglesa, tá? Do nosso componente. Agradeço a todos que assistiram o nosso vídeo, né? Assistiram o vídeo. O conteúdo, o material que eu tenho que contempla atividades interdisciplinares, eu vou disponibilizar no grupo de professores de WhatsApp, tá bom? Acredito que tudo que vem de ideias, de atividades, de informações, para auxiliar é bacana, é importante, eu procuro replicar, procuro passar, tá bom? Muito obrigada por terem assistido. Após assistirem, né, acredito que vocês terão até um momento para avaliar o que vocês assistiram, né? Todos a contribuição, né, que seja para ajudar, para acrescentar, ela é válida e é importante. Tá bom? Muito obrigada. Thank you.